Maria Renata Machado, eu tenho 48 anos e sou psicóloga. Eu atuo na área de psicologia como professora na universidade e também sou terapeuta, atuando no consultório. Bom, quando eu tinha 17 anos, eu tive que escolher a profissão, né, que eu ia seguir, mas acho que eu já tinha mais ou menos certo. Eu gostava muito de falar, né, eu gostava muito de falar. E eu resolvi, né, então, cursar psicologia. Eu penso que eu escolhi psicologia, né, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender as pessoas, de entender o comportamento das pessoas. Acho que também tem uma pitadinha de filosofia, de tentar entender assim, o porquê dos fatos, né? Então, eu acho que esse que foi o caminho que me levou à psicologia. Eu prestei a faculdade, eu sou de Bauru, fiz uma faculdade no interior. Para mim foi assim, foi realmente um degrau, foi entrada para a idade adulta. Bom, quando eu entrei na psicologia, eu achava que eu ia entender de sentimentos e eu ia estudar sentimentos, e não foi isso que aconteceu. Eu aprendi muito, né, no meu curso de psicologia, eu aprendi muito método, eu me formei pesquisadora, eu tive grandes professores. Conforme a sociedade muda, as ideias mudam, também muda a cara da psicologia. Hoje nós temos necessidade de uma psicologia mais humanizada. É sabido que tem um teor mais clínico, inclusive. Bom, logo que eu saí da faculdade, o que eu mais queria era mudar de cidade. Aí eu fui para Campinas e trabalhei numa escola com deficientes auditivos. Trabalhei como psicóloga. E foi interessante porque eu fui vendo o campo de trabalho, né? Coisas que davam certo, coisas que não davam, coisas nem tão sérias quanto eu esperava. Começava a se falar em estudar velhice no Brasil. E aí eu fui fazer uma tese em psicologia social, como eu já disse, sobre a percepção de futuro de idosos. Então eu quis comparar os idosos asilados com os não asilados. E a minha constatação, na verdade, foi muito interessante, que assim, quando você está vivo, você tem projeto de vida, né? Ou o contrário, né? O que te mantém vivo é ter projetos. Aí eu me tornei professora de desenvolvimento humano, sempre com foco na idade adulta e velhice. Continuei estudando e para seguir carreira acadêmica, né, porque eu queria seguir, eu fui fazer doutorado. Como professora na Unesp de Bauru, eu comecei a dar aula de uma disciplina que só existia naquela época na USP e na PUC. Era uma disciplina que trabalhava com terminalidade, trabalhava com luto. Essa disciplina era dada no segundo ano de faculdade e foi muito bom, porque ela deu conta de terminar um pouco com a evasão. Então o aluno, no começo do segundo ano, já ter contato com uma coisa tão séria quanto a perda e a morte, ele já se sentia dentro da psicologia. Foi uma experiência muito boa. Quando eu terminei meu doutorado, eu resolvi fazer especialização em clínica, porque eu queria me especializar na área de luto, eu queria atender famílias e casais na área de luto. Então, o luto não é só uma coisa negativa, inclusive, né? Por exemplo, quando você tem um filho, nunca mais você vai voltar ao seu estado anterior, né? Nunca mais você vai deixar de ser pai, vai deixar de ser mãe. Isso é um luto também, né? Você não poder regredir a um estado, e nem por isso é ruim. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de falar, de dar palestras, então eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito de estar em contato com os alunos, né? Por ser professora da universidade, eu fui convidada para um cargo na reitoria, na pró-reitoria de extensão. Então eu sou responsável pelos cursos de extensão. Um curso de extensão ele pode ser um curso de atualização, para trazer aquele ramo para os alunos. Você tem a psicologia organizacional, né, que é aquela psicologia relacionada às empresas, ao RH, às relações de trabalho, né? Aí nós temos a psicologia social comunitária, onde nós formamos os psicólogos comunitários. Nós temos também a psicologia escolar, que trabalha na escola, né, trabalha com as relações da escola. E, por último, nós temos a psicologia clínica, e aí o psicólogo se forma terapeuta. É esse psicólogo que você conhece que vai atender na clínica, que vai atender no consultório. Hoje em dia, o psicólogo ele tem muitas possibilidades de atuação, cada vez mais.
É difícil hoje você pensar num setor onde não tem um psicólogo. Eu acho que você devia fazer psicologia aqui no Mackenzie. Tenho o maior prazer em receber você na minha sala de aula e orientar a tua pesquisa. Né? Os nossos psicólogos, eles são práticos, eles têm uma noção clara dos aspectos sociais, do contexto onde eles estão atuando. Mas basicamente, assim, quem quiser um psicólogo, uma cabeça boa e os pés no chão, vai sair do Mackenzie.